O sonâmbulo, pessoal, é uma comunicação anímica. É o espírito da própria pessoa. Ele não é médium, ele é sonâmbulo. Então o espírito dele se desloca e ele vai a determinados lugares e ele conta o que ele está vendo. Entende? E ele pode analisar também, dependendo da evolução dele, como sonâmbulo, as condições morais das pessoas que ele visita. Ele pode ser médium? Pode. No momento que ele dá a comunicação de um espírito que está falando com ele, então ele está transmitindo aquilo. Então nesse momento aí, ele é sonâmbulo e também é médium. Médium sonâmbulo. Tem essa diferença, viu? A sonâmbula se deslocou a 200 léguas de distância, que é lá onde ele morava, lá onde a família dele morava, e descreveu tudo aquilo, e ele se impressionou com tudo isso, né? Quer dizer, ele falou que era preciso mesmo ela ter ido lá. Ora, de vez que isto não era possível com os olhos do corpo, havia então um laço misterioso e invisível, que ligava a sonâmbula às pessoas e às coisas ausentes que ela jamais tinha visto. Então, porque ela vai e ela vê com os olhos do espírito, né? Havia, pois, algo fora da matéria. Que podia ser essa coisa senão aquilo que se chama alma? O ser inteligente do qual o corpo é simples envoltório, mas cuja ação se estende muito além de nossa esfera de atividade. Atualmente o Sr. George não só deixou de ser materialista, mas é um dos adeptos mais fervorosos e mais dedicados do Espiritismo, o que o faz duplamente feliz pela confiança que agora tem no futuro e pelo prazer que experimenta em praticar o bem. Para o observador atento, tudo tem um alcance, e é assim que a cada passo ele encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos Espíritos. Então, meus irmãos, o que vocês acharam do estudo, ou se querem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. José, me fala um pouquinho aí do sonambulismo. A pessoa sonâmbula, ela sai da cama, ela às vezes sai da porta da rua, né? E sai para... Então, nesse momento, como é a questão do espírito? Se o espírito pode estar em outro lugar, como é que ela está ali se movimentando? Não, sonambulismo esse sonambulismo que Kardec se refere aqui, ele está aqui no local, ele está na mesa aqui, e ele entra em crise sonambúlica. É muito parecido com o êxtase. Só que o êxtase ele é mais profundo do que o sonambulismo. Mas ela era uma sonâmbula lúcida. O que é isso, sonâmbula lúcida? Ela ficava acordada. Ela estava aqui acordada. Eu já trabalhei com a sonâmbula lúcida. Nós tínhamos uma reunião mediúnica aqui em Maranguape, numa casa espírita. Logo, eu bem novinho, com 20 anos de idade, eu estava verdinho ainda na doutrina. E ela se desprendia em espírito e me narrava aquilo que ela estava vendo. Eu ficava perguntando a ela. Eu aproveitava para explorar ela. Você está vendo o quê? E o que é que está se passando? E aí é onde? Não sei o quê. E ela dizendo, eu estou vendo tal coisa, assim, assim, assado. E contava o que ela estava vendo. Sonâmbula lúcida. Então ela não sai andando não, Edilene, entendeu? Tem o caso do sonâmbulo, que é aquela pessoa que está dormindo, né, aparentemente dormindo, e se levanta e sai andando. Também é um tipo de sonambulismo. Mas não é esse sonambulismo que a doutrina trata, não. Esse sonambulismo aqui é diferente. Compreendeu? É esse sonambulismo em que o espírito vai até determinado lugar e ele conta o que ele está vendo. Edilene, fecha só um pouquinho o teu áudio aí que tá dando aqui um. Isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lá na nossa reunião mediúnica, nós temos uma médium que ela é médium, mas em algumas ocasiões ela também faz o trabalho de sonâmbula. Ela vê determinadas cenas, ela vai até a casa da pessoa e descreve o que está se passando lá. Ela vê espíritos que estão perturbando a pessoa lá. Entende? Então, aí chama-se, ela é sonâmbula lúcida. Ela vai vendo, vai relatando para mim.
e eu vou gravando. Ou então ela vai relatando para uma pessoa que me ajuda, que vai anotando no caderninho. Entendeu? Então esse que é o sonâmbulo, Edilene. Legal? Ok, Joãozinho, obrigada. Muito bem. Outra pergunta, pessoal. Sim, na verdade, uma coisa que eu achei assim, muito interessante é aquela pergunta 30, né? Quando ele fala que como contraiu o abscesso que se manifestou, né? Ele fala, pouco importa, o corpo é nada, o espírito é tudo. Né? A gente se preocupa muito com isso, né? E assim, eu achei um negócio fantástico isso aqui. Exatamente, isso aí está demonstrando já a evolução desse espírito. Ele não se preocupa com as questões materiais mais, né? Corpo material, o corpo serviu para ele, foi muito bom, ele cuidou do corpo e tudo na Terra. Mas agora esquece essa questão de corpo. Vamos falar do espírito, que é o mais importante. Ele quis dar ao filho esse recado, que o que importa é o espírito e a espiritualidade, e não o corpo e a matéria, né? As coisas materiais não têm muita importância. Elas têm a importância que elas devem ter, né? E que nós não devemos colocar em primeiro lugar, né, pessoal? Então é isso que ele quis falar. Boa noite a todos. Diga, meu irmão. Agora, esse sonâmbulo que a gente já tem uma pessoa da família e ele sai andando, né? Mas é como se a pessoa estivesse dormindo mesmo. O espírito não está ali com ele? O espírito está junto dele, mas ele está vendo a distância. Mas é interessante, o sonambulismo sempre foi um fenômeno muito interessante para quem pesquisa, né, pessoal? Essa questão aí de acordar deve ser realmente muito bom, não, porque se o espírito nem está com ele, deve ser meio complicado, né? Vai ter uma coisa. Não, mas olha, quando a gente está dormindo, Edilene, embora ele esteja bem distante, mas tem um cordãozinho fluídico ligando o espírito ao corpo, entendeu? Tanto é que muitas vezes, quando a gente está trabalhando muito como espírito, durante o sono, às vezes a gente acorda com o corpo cansado. O Kardec já fez essa pergunta aos espíritos. Como é que às vezes a gente estava dormindo e a gente acorda cansado? Aí os espíritos responderam, São Luís respondeu para o Kardec. É como um balão amarrado num poste. O balão é o espírito. Ele está bem distante e o vento está balançando. E ele está amarrado ao poste. O poste é o corpo. Quando o balão balança, o poste estremece. Dá aquele tremorzinho. O balão balança lá e repercute aqui no poste. Então esse poste é como se fosse o corpo. Quando você trabalha muito como espírito, o corpo se ressente um pouco, porque ele está ligado ao corpo, né? Ele está materialmente ligado ao corpo, porque o perispírito, pessoal, é uma matéria. Então, quando o espírito se desloca parcialmente, porque quando é que não é parcialmente? Quando a gente morre, né? Aí ele se desloca totalmente. Mas durante o sono, durante um cochilo, é parcialmente. Entendeu? Então, ocorre do corpo se ressentir. Mas ele nunca, Edilene, o corpo, se você está dormindo e vem um camarada lhe matar, o espírito é informado naquele momento. Ele toma essa informação na mesma hora, naquele momento. Ele comparece ao corpo para ver a cena, para ver aquilo que vai ocorrer com ele. Ele não pode ser, o corpo não pode ser morto, o espírito estando batendo perna bem longe e não tomou conhecimento, não. Entendeu? Isso aí é livro dos espíritos. Por exemplo, eu estou bem distante, o camarada chega, dá um tiro, faz uma coisa no meu corpo. Aí quando eu voltar, para querer voltar para o corpo, cadê? O corpo já morreu. O que foi que houve? Que eu não estava nem presente? Não existe. O espírito assiste aquele momento. Entendeu? Ele volta só para assistir aquele momento. Entendi. Isso aí faz parte da lei de Deus. Rapaz, Deus fez tudo direitinho, viu? Tudo, meu amigo. Não tem nada desatado, não. O nó é bem dado.
Já quem gosta de falar isso é o Beto. O Beto tá maior. E ele hoje está caladinho, para o Beto. Acho que deve estar comendo na hora dessa. Não é que eu estou trabalhando e ouvindo. Olha aí, vendo? Só podia estar fazendo alguma coisa. Tá trabalhando. Tudo bem, Beto.